passando aí, só para ter. Bom, aqui todo mundo se conhece, né? Todo mundo aqui se conhece, a gente conhece o Antônio, o Rogério, você é veterano. Só você que eu não conheço, você de camisa azul piscina aí. O Chico, Você? me formei na UFC. Você é o Chico Lustosa? Isso. Eu tenho que trocar de e-mail contigo, mas você estava no Rio, não sabia? Eu passei agora para a UF. Você está no UF, Niterói. Tá legal. Tem um colega da UC atrás. Entendi, então tudo bem. Se você estivesse lá no Ceará, tem um rapazinho de lá que está correspondendo comigo, Alexandre. Ele estava aqui na escola. Alexandre Refren. É um novinho. Sabe quem é, né? Sei quem é. Eu pensei que você estivesse lá também. Bom, então todo mundo aqui se conhece, todo mundo já sabe quem é quem. Bom, então a ideia desse curso aqui vai ser a seguinte, né? Young Mills e gravitação quântica. Então a ideia é esta. Tem alguns cursos nossos que foram só Young Mills, que estão gravados e estão disponíveis nos servidores aí. Agora com as listas formadas dos seus cursos, eu vou passar para todo mundo os servidores que tem as aulas gravadas desde 2008, tem também a FrendaNet, que está tudo bem divididinho, porque eu não vou fazer um curso assim, ensina só de Young Mills. Eu vou dar Young Mills, mas eu vou enfatizar mais no aspecto da gravitação. Então, vamos fazer uma revisão de Young Mills, vamos começar do nada, mas eu não vou fazer certos detalhes que estão em outros cursos que foram só de Young Mills. Tem um curso de 2008, eu acho que tem um curso de 2010 também, e aí algumas coisas podem ser olhadas. Esse curso aqui, a ideia vai ser enfatizar as simetrias através da origem geométrica. Então a gente vai tentar ver que está praticamente tudo no espaço-tempo. Então nós vamos construir a teoria de Young Mills a partir de informação do espaço-tempo e não do grupo em si, do grupo interno em si. Então, mais ou menos vai ser esse o programa. E aí nós vamos trabalhar um pouco o Spin 1 para começar, para aquecer o motor. O Spin 1, que é o Young Mills por excelência, né? Vamos começar com o Spin 1, introduzir matéria, e depois que a gente fechar o Spin 1, nós vamos fazer o Spin 2. E aí a gente vai, a partir da formulação de uma teoria para Spin 2, a gente vai chegar na gravitação. Aí a gente vai derivar. A ideia vai ser sempre usar a argumentação de campos. Então a gente vai construir a geometria a partir dos campos. Nós vamos fazer uma formulação de geometria a partir da geometria riemanniana, introduzir conceitos de transformações de coordenadas e princípio da equivalência. Nós não vamos fazer a formulação geométrica usual da relatividade, vamos fazer o contrário, vamos partir da teoria de campos, e aí a gente vai ver que a geometria vai saindo do próprio campo. Então vamos construir a teoria de gravitação dessa forma. E aí a gente vai falar dos spin 3 meios, que é o caso do gravitino. Então, que é a supersimetria. A gente tem, vamos dizer, 3 tipos de simetrias de gauge aí. Eu queria botar aqui as teorias de gauge que a gente tem importantes, né? A gente tem teoria de gauge. Vamos colocar assim. Para o spin 1, é quando nasceu o Young Mills. Então, o spin 1 é o próprio Young Mills. É o Young Mills propriamente dito. Quando então a gente introduz a simetria do modelo padrão. A gente pode falar simetria de gauge para o spin 2, que é quando então a gente introduz a relatividade geral. Mas a gente pode falar da simetria de gauge para o spin 3 meios também. Então não pode construir uma teoria de gauge para o spin 3 meios. A teoria de gauge para o spin 3 meios é o que nós conhecemos como supergravidade. Na verdade, aqui sai a supersimetria. Que é, na verdade, a supergravidade. E a gente pode, apesar de ser aparentemente poderia ser o caso inicial, mas esse acaba sendo o caso que é menos simples, que é o caso do spin zero. Será que a gente pode construir uma teoria de gauge para objetos do spin zero? A gente usa o spin zero em geral para partículas escalares, tipo campo de Higgs. Em geral, nós não associamos uma simetria. Esses objetos participam de uma teoria de gauge, mas um pouco mais como campos de matéria. Né? Ao passo que aqui a gente vai querer dar. Será que eu posso ter um objeto de spin zero que seja um campo de gauge? Então, isso aqui, a gente vai ter uma simetria para o spin zero. O que a gente vai ter aqui vão ser as chamadas 2 fórmulas de gauge ou campo de gauge tensorial.
conhecido também um pouco na literatura como o campo de Kremer, Scherf e Taube-Ramon. Vou botar só as iniciais, é Kremer, Scherf, Taube-Ramon. Na verdade, um campo de spin zero, que seja campo de gauge, que seja representado por um tensor de rank 2, ele é um campo de gauge que descreve a interação entre objetos estendidos. Então, esses campos aqui, eles descrevem a interação entre partículas multiformes. Então, a gente está supondo que a gente está falando de partículas que têm uma carga, pode ser o elétron, pode ser um quark, uma carga que pode ser carga eletromagnética, pode ser carga de cor, não importa. Alguma carga, algum número quântico associado a alguma simetria, essas partículas são multiformes, elas descrevem linhas do universo, e essas partículas interagem trocando esses objetos, que podem ter spin 1, spin 2, spin 3 meio. No caso do objeto de spin 0, trocado, quando eu tenho quanta associados a campos de gauge tensoriais, na verdade eu não estou mais descrevendo uma partícula multiforme, eu estou descrevendo uma partícula estendida que, ao se propagar, não gera mais uma linha do universo, gera uma superfície de universo. Então, nós vamos estar a interação entre cordas, entre objetos estendidos, na verdade, é uma interação entre superfícies de universo, superfícies de mundo. E a interação entre elas é feita por esse tipo de campo. Lá no final nós vamos discutir um pouco essa coisa. É uma teoria bastante aberta. Tem bastante discussão na literatura se consegue ou não dar uma estrutura não abeliana para esses campos de spin zero como campo de gauge. Então aqui, eu diria, quer dizer, todos esses lugares aqui têm problemas em aberto. A teoria de Young-Mills ainda não está construída. Por mais que ela tenha avançado, a gente sabe que tem setores de teoria de Young-Mills que ainda merecem ser bem entendidos. Tem uns que são pouco compreendidos e tem uns que precisam ser melhor compreendidos. Setores não perturbativos, o setor infravermelho. A teoria de Young-Mills é muito rica, é uma teoria que tem muitas fases. A gente entende algumas fases, mas não entende todas as fases. A gente entende bem a fase perturbativa, a fase que a gente usa para fazer os cálculos perturbativos, na QCD, na teoria eletrofrágil. Então, esse setor perturbativo está bem sob controle, mas o setor não perturbativo ainda é objeto de muito debate, tem conflitos de compreensão, tem métodos de approach diferentes, tem todo vamos dizer assim, o folclore, o universo de soluções não perturbativas, tipo Einstein, soluções com topologia não trivial, com a relatividade geral. Na verdade, quando a gente fala de relatividade geral, a gente está pensando mais no aspecto quântico, na gravitação quântica. No caso do spin 2, então, a gente nem sabe mais o que é uma teoria de gravitação quântica. O que é a gravitação quântica, afinal de contas, hoje em dia? Será que ela é uma simetria fundamental, ela é uma teoria fundamental? Será que ela é emergente? Será que são as cordas que descrevem? Será que é a loop quantum gravity? Será que é a Horava-Lifshitz gravity? Hoje em dia existe já uma boa variação de propostas para aquilo que seja a gravitação quântica. Então, a teoria de campos para spin 2, a teoria de gauge para spin 2, é mais rica ainda, ela está em aberto. Tem coisas saindo. A formulação de Horava-Lifshitz é de 3 anos atrás, de 2009. Houve uma efervescência grande em 2009 até 2011, agora a atividade está já numa fase mais assim, de um decaimentozinho, não exponencial, um decaimentozinho polinomial. Mas está um pouquinho mais, tem menos interesse, mas é uma outra formulação também. Então tem várias formulações na teoria de spin 2. A teoria de spin 3 vezes é a supergravidade, que é a base de lançamento para supercordas, mas também tem vários problemas em aberto aqui, muitos problemas interessantes em aberto. Recentemente saiu o trabalho agora, coisa de 3 meses atrás, reavivando algumas questões que estavam sepultadas da supergravidade, a questão da renormalização, da regularização a ordens mais altas. Então, todos esses aqui não se sabe nem direito se pode ou não construir uma teoria de Young-Mills. Será que esse campo aqui ele só pode existir na versão abeliana ou ele pode ter versão não abeliana? Existe uma discussão da literatura. Então, existem diferentes abordagens para poder ver o aspecto não abeliano desse campo aqui. Então, bom, e claro, para spin maior do que 2 ninguém sabe nada, porque a gente não tem spin maior do que 2, a situação é completamente aberta.
Só se sabe com o spin maior do que 2 se ele estiver livre. Mas uma teoria para campos de spin maior do que 2 em alta interação, quer dizer, quando eu digo que está em aberto, né, saber o que é o spin maior do que 2. A gente sabe quais são os campos, tem propostas até de modelos livres, né, mas a questão que está em aberto é como construir interações. Saulo, você queria fazer uma observação aí? Pois é, uma dúvida. O que o senhor chama de fase de uma teoria e dentro da fase, quando é que qual o limite vai ser a fase perturbativa ou não? Fase de uma teoria, pois é, uma teoria pode ter várias fases. A fase perturbativa, que é o regime, que a constante, se supõe que você está em altas energias. Altas energias, o que a gente sabe das teorias de Young-Mills é que o grupo de renormalização, quando a gente calcular a função beta no curso de PED2, a gente vai ver que em geral, a teoria de Young-Mills, a constante de acoplamento, ela cai com a energia, ao passo que na teoria de Maxwell, né, a constante de acoplamento ela tende a crescer com a energia, caso daquele. Então, a constante de acoplamento ela corre com a escala de energia. Então, você pode ir para regiões onde a constante de acoplamento tende a zero. E aí você pode fazer teoria de perturbação. Agora, você está em regiões também onde a constante de acoplamento explode, ela fica muito grande, você já não pode mais fazer o regime perturbativo. Aí você pode lançar mão de propriedades, né, como dualidade, por exemplo, para poder fazer mapeamentos entre setores diferentes de uma teoria. Então, uma teoria de campos, ela, por exemplo, você pode ter a QED, ou uma teoria de Young-Mills, na fase em que a simetria é exata, não é quebrada. Mas, de repente, você pode ter a mesma teoria de Young-Mills em que ela é espontânea de simetria. E aí já é uma outra fase da teoria, aparece massa, gerou um gap de massa. A teoria já tem uma característica completamente diferente. Então, as teorias de Young-Mills, elas têm fases diferentes. Fase confinante, fase não confinante, fase perturbativa, fase massiva. Quando você tem a transição de fase, que quebra a simetria. Então, a simetria pode estar exata, pode estar quebrada. A simetria, a teoria é sempre a mesma, mas ela vai para uma outra fase. Por exemplo, na QED, quando a gente fala do supercondutor, na QED de Maxwell, Dirac, o fóton é sem massa. Então, a QED tem simetria 1 exata. Se você vai estudar a mesma QED, a eletrodinâmica, no supercondutor, você já está numa fase que gerou um gap de massa, o fóton ganhou massa, né, pelo efeito. Então, você tem o efeito Meissner, que é um reflexo da presença de massa no fóton. Então, você está estudando a QED agora no regime que o fóton se tornou massivo. É a mesma teoria, mas numa outra fase. Então, isso são as fases de uma teoria. Como as simetrias daquela teoria podem reduzir ou pode ampliar o espectro daquela teoria. No caso da QED com simetria 1 exata, você tem elétron massivo e fóton sem massa. Quando você quebra a simetria, você tem fóton massivo, elétron com massa também. Então, você pode, às vezes, quebrando uma simetria, você pode introduzir novas propagações, novos bósons que podem aparecer. E assim, falando de fases, se eu, por exemplo, for para baixas energias de estado sólido, eu consigo sistemas onde eu tenho spins diferentes desses. Sim. Não bem maior, por exemplo. Isso, mas aí não são objetos elementares. Eu estou falando não, de então, objetos mas aí, elementares. Então, a fase, por isso que eu te perguntei da fase. Então, por exemplo, não é só da energia. Ainda assim, dentro dessa energia, ainda assim, eu não vou ver nunca como elementar. Sempre vai ser um cluster, sempre vai ser um... Em matéria condensada, o que você tem é quase partícula, você não tem partícula. O que você tem é quase partícula. São módulos coletivos do teu sistema. Então, por exemplo, quando você tem um sistema de elétrons, né? Tem um condutor. Você tem elétrons e o condutor, a gente sabe que um cristal, a gente quantiza os modos de vibração da rede, que são os fônons. Então, o que você tem? Você, por exemplo, num condutor, você tem elétrons e fônons. E aí, essas são as excitações que seriam elementares. O elétron é elementar, o fônon é elementar. Mas agora você pode, devido à interação, elétrons podem ficar revestidos por camadas de fônons e formar um novo objeto, que é aquilo que a gente chama de, pode ser o plasma. E aí, polarização do vácuo? Não, né? Não no vácuo, mas uma polarização. É como se fosse uma polarização. Você tem um efeito coletivo em que, quando você olha a interação de muitas partículas, de muitos elétrons com muito fônon, o que se propaga naquele material não é nem um elétron nem um fônon, é uma nova excitação que é composta de elétrons e fônons, que pode ser o plasma, pode ser o magnon, pode ser o spinon, tem várias excitações. Essas excitações na matéria condensada, elas são chamadas de quase partículas, elas não são exatamente partículas.
Então, esses objetos podem ter spin mais alto. Como também na QCD. A gente tem ressonâncias bariônicas com spin 5,5, a gente tem mesons com spin 3. Spin maior do que 2 existe, mas é tudo composto de quartos, não é mais partícula elementar. Nós estamos colocando aqui objetos com spin entre 0 e 2, mas que sejam objetos elementares, partículas elementares, sem composição interna. É isso que deu? Isso. Eu fui educado numa época que, vamos dizer, era a coisa mais importante que uma teoria era a consistência interna. Sei. Eu acho que uma teoria tem três coisas. O conceito físico, né? A consistência interna e a fenomenologia. Mas, digamos, a consistência interna era mais importante que o conceito físico, talvez na época do Einstein, o conceito físico fosse mais importante, e a fenomenologia é o que a LHC tem que buscar depois. Então, eu te pergunto assim, consistência interna. Sempre falamos quatro coisas. Uma, invariância de gauge, outra, localidade, outra... Variância de Lorentz, covariância de Lorentz. Bom, daí a renormalizabilidade, unitariedade. Sim. Será que você poderia nos dar como é que você sente? Porque, vamos dizer, por que o Higgs é importante, na minha opinião? Porque ele teve consistência interna. Eles conseguiram fazer uma teoria que bota massa, mas teve consistência interna. Talvez ele não tenha um princípio físico, mas ele tem uma consistência interna, então ele passou. Entendeu? Hoje em dia eu já começo a ver muita teoria que começa a aparecer e que já não se quebrou, talvez. Isso era uma coisa de uma época. É claro que ela continua, mas me parece que hoje é mais fraca essa... Não, eu diria que se a gente, depende do que a gente está falando. Se a gente está falando de física de teoria de campos, para física de partículas e para as interações fundamentais, a gente está pensando que a gente vai ter que obedecer a certos requisitos de consistência interna. Eu posso até, ao longo do curso, ir ilustrando isso para cada caso que a gente for estudando, mas só para ter uma ideia geral. Primeira coisa que a gente espera que seja uma teoria relativista. Nós acreditamos que estamos lidando com partículas relativistas. Poderia também, hoje a gente sabe que a teoria de campos, a teoria quântica de campos, ela também tem a sua versão não relativista, a matéria condensada, por exemplo, a física nuclear. Mas vamos dizer que nós estamos falando de uma física mais fundamental. Né? Nós estamos falando das 4 interações fundamentais. Então, a gente espera, primeiro de tudo, que a gente obedeça ao princípio de covariância relativista, ou seja, a simetria de Lorentz, simetria de Poincare. A gente não quer abrir mão disso. Todo mundo já ouviu falar recentemente também de teorias de campos com violação da simetria de Lorentz. Né? Mas isso não significa que você abriu mão completamente. A violação da simetria de Lorentz, ela existe num sentido de haver uma anisotropia no espaço-tempo, mas não que você perca o conceito de você não quebra os postulados da relatividade especial. Então, a relatividade especial está lá. Vamos pensar. Então, a gente tem simetria de Lorentz, covariância relativística. A gente espera que uma teoria quântica de campos ela obedeça pelo menos a localidade. Então, a gente espera que a gente trabalhe com um conceito que, na teoria de campos, nós implementamos sob o nome de princípio de microcausalidade, que é os campos quânticos satisfazem certas relações de comutação dentro, são aquelas chamadas relações de comutação a tempos iguais, mas a gente impõe que os campos satisfazem certas relações de comutação que vão, no fundo, preservar o conceito de causalidade. Então, covariância relativista, causalidade. Depois a gente entra com um aspecto um pouquinho mais técnico, mas que tem sentido quando a gente pensa que uma teoria de campos ela deve ter um caráter de predição. Você espera o quê? Que uma boa teoria seja uma teoria que tenha o menor número possível de parâmetros livres para descrever o maior número possível, ou prever o maior número possível de resultados fenomenológicos, experimentais. Então a gente quer ter poucos parâmetros e fazer muitas predições. Então a gente espera que a gente tenha um espaço de parâmetros pequeno e que com esses parâmetros a gente consiga fazer cálculos de bastante amplitude de previsão. Para isso entra o argumento de renormalizabilidade. Se uma teoria não é normalizável, você perde o controle do número de parâmetros livres e aí você é capaz de fitar qualquer experimento. Você realmente dando um modelo, você perde o caráter de teoria. Então a renormalizabilidade é importante porque ela controla o número de parâmetros. A discussão da simetria está muito em cima disso. Quanto mais simetrias uma teoria possui,
mais as simetrias elas relacionam parâmetros que aparentemente seriam independentes. Então, como a gente já fez o curso de PED aqui, no primeiro curso, só para dar uma estrutura, se a gente, por exemplo, a gente trabalhou aqui um pouco no curso mês passado para QED escalar. Então, nós temos campos escalares carregados. Então, e esses campos escalares carregados têm interação eletromagnética. Depois, se vocês lembrarem rapidamente, a gente escreveu uma densidade lagrangiana para QED escalar, só para lembrar vocês uma coisa rápida, que é isso aqui. Vou colocar, eu não vou colocar a densidade lagrangiana por extensão, vou colocar aqui os termos importantes, as interações. Então, nós temos termos de interação que tem a constante acoplamento de gauge, e aí aqui a gente tem o campo de matéria carregado interagindo com o fone. Então, aqui a gente tem aqui o trivértice. Partícula escalar carregada, duas φ' e o amigo trocando um fora. Tem o vértice, né, que é chamado vértice da gaivota, que é o vértice que tem uma interação de dois campos de gauge. Então, nós temos esse vértice de interação. Então, isso aqui é o setor de interações de gauge. A gente tem uma interação constante de acoplamento E aqui, e essa interação tem constante de acoplamento E2, portanto não são constantes de acoplamento independentes. Se eu não tivesse a simetria de gauge, aqui poderia ser uma outra constante de acoplamento. Mas a simetria de gauge diz que essa constante de acoplamento aqui tem que ser o quadrado dessa, não tem como escapar. Então, a simetria já jogou fora o parâmetro. E, por argumentação de renormalizabilidade, nós vimos que a QED escalar, ela pede uma interação que é completamente não gauge. Ela pede uma interação desse tipo aqui. Os quadros escalares possam ter uma interação. E aí a gente introduz aquele termo que é uma parte lá do potencial de... Então, a argumentação de renormalizabilidade me introduz uma nova interação que a simetria de gauge não produz. Ela não passa pela simetria. Ela é invariante de gauge, mas aquela constante de acoplamento, ela não sente a simetria de gauge. Isso se eu tenho só aqui QED escalar. Mas se agora a gente vamos produzir, que simetria eu posso colocar em cima disso, por exemplo? Então, se nós, por exemplo, pensamos que isso está dentro de um cenário supersimétrico, imagina que eu agora queira colocar QED dentro de uma ambientação supersimétrica. A supersimetria é uma simetria a mais. O que a supersimetria vai fazer? A supersimetria vai trazer para cá a constante de acoplamento de gauge. Então, uma simetria a mais eliminou uma outra constante de acoplamento. Então, o fato de ser teoria de gauge e de ter supersimetria faz com que haja uma constante de acoplamento só, quando poderia haver 3 distintas. Então, o papel das simetrias, muitas vezes, é reduzir o espaço de parâmetros. Aí, claro, se você tem uma teoria com um único parâmetro, isso é bom. Isso a gente ajuda a dizer, bom, eu vou conseguir calcular muitos processos com um parâmetro só. Aí eu uso algum processo para fitar esse parâmetro, uma vez ele fitado, a partir desse valor, eu posso agora calcular, fazer previsão para muitos processos. É o que você espera de uma teoria, que ela te reproduza alguns fatos e que você use depois desses fatos para prever coisas que a teoria não tinha visto ainda, fazer novas previsões. Então, o papel da simetria é justamente reduzir o espaço do parâmetro. Então, estou colocando a questão da renormalizabilidade. Então, o exemplo da QED escalar é interessante porque o argumento de renormalizabilidade, ele de uma certa forma conspira contra a teoria. Ele obriga você a introduzir na descrição um novo acoplamento que a simetria de gauge não impõe. Então, a simetria de gauge não contempla. E aí ele é invariante de gauge, sim, mas você pode colocar o parâmetro lambda que você quiser. Aquela interação não sai diretamente da simetria de gauge. Então, a renormalizabilidade aumenta o teu espaço de parâmetro. Isso é ruim. Mas aí, se você coloca sobre a simetria, você mostra que esse parâmetro, na verdade, tem que ser a constante de acoplamento de gauge também. E aí, quanto mais simetrias você põe, então, a gente espera que a gente vá reduzindo cada vez mais o espaço de parâmetros e tendo cada vez todos os acoplamentos relacionados por o mínimo número de constantes de acoplamento. Então, isso é um argumento de renormalizabilidade. Então, a gente falou da covariância de Lorentz, falou da microcausalidade, falou do espaço de parâmetros, da renormalizabilidade, e estamos falando agora da unitariedade. O que a gente espera de uma boa teoria
de campos é que ela tem uma matriz S unitária, que a gente tenha uma compatibilidade com o conceito com a interpretação probabilística da mecânica quântica. Então, com isso, né, a gente teria esse conjunto de critérios, a gente fala, eu espero gerar uma teoria compatível. Foi isso que aconteceu, a história de Yang-Mills vem daí. Que é, como a gente vai começar a colocar na aula de hoje, a gente vai escrever o spin 1. Mas aí a pergunta da gente é, como é que o spin 1 interage com a matéria carregada? Ponto 1. Ponto 2. Como é que o spin 1 interage consigo próprio? O fóton, na eletrodinâmica usual, ele não tem alta interação. Mas na Yang-Mills, a pergunta é, se eu quiser construir uma teoria para fótons e alta interação, o que eu posso fazer? Respeitando covariância de Lorentz, respeitando causalidade, respeitando renormalizabilidade e respeitando unitariedade. Yang-Mills, ele aparece como uma resposta a esses quatro requisitos. Então, a questão da consistência, vamos dizer, nesse curso aqui, que é um curso mais de caráter formativo, né, a gente está aprendendo coisas fundamentais, eu acho que não vamos abrir mão desses requisitos de consistência. Claro que depois que você está mais independente, já, né, pode transitar por outras coisas, você pode fazer uma teoria talvez menos apertada, né, menos vinculada. A gente sabe, né, que por muitos anos não se abria mão da renormalizabilidade. Na década de 90, o Weinberg, inclusive no livro dele, ele mostra como é que você também pode tirar o lado bom das teorias não renormalizáveis. Então, às vezes, abrindo mão de alguns desses requisitos que apertam muito a teoria, você pode também ainda, sabendo caminhar, né, em regiões espinhosas, você consegue construir uma teoria razoável para certos efeitos, mas é sempre uma teoria limitada, uma teoria efetiva. Então, é um pouco essa discussão. Ao longo do curso, nós vamos sempre colocar essa questão. Até que ponto a teoria, para o spin 2, eu consigo construir uma teoria renormalizável para o spin 2? Esse programa está aberto até hoje, é o programa da gravitação. A única resposta que veio positiva nesse sentido é a resposta da teoria de cordas. Hoje, o que a gente pode dizer que, em termos de uma formulação de gravitação que respeita princípios assim, de finitude, é a teoria de cordas. Apesar de que na literatura, né, nos 2 últimos recentes anos, a gente tem visto já sair uma série de trabalhos com novas formulações de gravitação massiva, renormalizável e unitária. Então, a gravitação também, ela começa agora a entrar um pouco num regime de talvez poder compatibilizá-la com a unitariedade, com a renormalizabilidade. É a discussão de construir uma teoria quântica de gravitação renormalizável e unitária. Essas duas coisas sempre se conflitavam ao longo dos anos 70, dos anos 80. Entrou a supergravidade para melhorar a discussão e a teoria de cordas para melhorar mais ainda. Então, a questão da renormalizabilidade, da unitariedade numa teoria de spin 2 é uma questão ainda delicada. Então, esses argumentos de, vamos dizer assim, de construção de uma teoria consistente vão ser sempre importantes para nós. Para nós, a gente vai estar sempre, mesmo que seja no primeiro momento, né, a gente tem que aprender regras, né, quando a gente está aprendendo a vida. Né, a gente é pequeno, o pai da gente ensina os 10 mandamentos, um monte de coisa. Depois a gente abre mão de vários deles, né? Mas a gente também não precisa se tornar um bandido, porque abre mão de alguns dos mandamentos, né? Então, um pouco aqui, o cara vai dizer, poxa, todo dia de manhã eu tenho que dizer, teoria renormalizada, a teoria é Lorentz invariante, a teoria causal, a teoria renormalizada, a teoria unitária, a teoria predizível. Todo dia de manhã você levanta e faz essa oração. Tá, tudo bem. Depois de um certo tempo, pô, não dá mais para fazer nada, não posso fazer física assim. Aí você começa a abrir mão dessa. Aí você fala, bom, eu posso abrir mão da renormalizabilidade sem me tornar um proscrito? Eu posso abrir mão da unitariedade sem estar violando princípios fundamentais. Você começa a ver, a negociar com os princípios, né? E fazer uma teoria que, essa teoria, ela abre mão disso, mas ela só vale até esse limite. Tudo bem, ela não é renormalizável, mas também eu não vou fazer física além de um que tem a ver com ela. Eu só vou fazer física com ela até 500 GeV. Ah, não, essa teoria aqui, eu abri mão da unitariedade, eu não consigo passar da escala de unificação com ela. Então, você começa a abrir mão de certos princípios e colocar a tua teoria em regiões de interesse teu. Agora, você quer fazer uma teoria fechadona, que seja tudo, talvez só a teoria de cordas, mas mesmo assim, não está provado que é tudo. Essa questão das altas derivadas, como é que entra isso? Essa questão é uma questão, ela pode entrar, ela soa bem como uma teoria efetiva.
como uma teoria fundamental, não é óbvio. Tem já, mais recentemente, você deve estar inclusive, né, com a literatura, né, Jefferson, na mão? Mais recentemente apareceram alguns modelos de teorias de gravitação com derivadas superiores que são renormalizáveis e unitárias, mas Tem discussão de que ajustes. tem um artigo recente, desculpa, Pode falar não, por um favor. artigo recente que eles mostram que exatamente quando eles conseguem unitalidade, eles perdem a renormalização. Esse discurso, essa briga entre renormalizabilidade e unitariedade para teorias de gravitação, ela tem sido eterna desde o início da década de 70. Então, mas são os princípios que o Dória levantou. Aí, Jefferson se tornou superstar. Comando das pessoas. Bom, se pudesse filmar a plateia, é bom os colegas. Não, é legal que Claro. a gente tem que começar a dar uma vida aí. Qual é teu time? Então, um sorriso aí, Martim, um cara de. Você é flamenguista? Essa barba ruiva aí. Eu lá, esse teoria do Vega tem mais um. Sei. Eles ficaram felizes, foram unitários, Pois é. blá, blá, blá. Agora são um artigo recente, tem uma história de fabricação. Sei. Exatamente no ajuste dos parâmetros que conseguem a realidade. Perde a renormalizabilidade. Sempre. Aí, eu acho que, olha, spin 2, né, eu acho que sem teoria de cordas parece que é complicado. O pessoal da luta Quantum Gravity tem assim, uma abordagem que parece mais fundamental. Porém, eles estão muito, vamos dizer, muito atrás na questão da formulação de uma teoria quântica de gravitação. Então, essa discussão do spin foam luta quantum gravity. Pois é, isso aí o programa ainda está muito. Você não conseguiu colocar matéria, por exemplo. Você faz uma interação, né? É uma de interação, né? Mas você não consegue colocar matéria ainda, a inclusão da matéria. E aí você sabe, a gravitação ela está interagindo com ela. O papel da gravitação é justamente a auto-interação é importante, mas o universo não é feito só de gravity, né? Precisa de matéria. Vou fazer só um comentário dele. Um grande sonho é sempre fazer teoria que sejam finitas, né? E com alta derivada você consegue fazer teoria finita. Isso. Então, por exemplo, na época que eu fazia lá no meu colégio militar, Sim. se você botasse uma QED com altas derivadas, cortava o teu pescoço. Não, isso aí. Então, essas coisas é importante a gente falar, também tem épocas, Sim. tem tudo é em aberto, né? Apesar de terem regras. Não, é saber o seguinte, eu estou violando essa regra, mas dentro de que limite? Eu posso abrir mão da unitariedade, mas até que ponto eu não vou estar introduzindo probabilidade negativa? Eu digo, eu vou deixar a porta aberta para os ghosts. Mas de repente esses ghosts são tão massivos e eu estou trabalhando numa região de energia suficientemente baixa onde eu nunca vou excitá-los. Então, eles existem, mas eu não chego a eles. Então, para todos os efeitos, eu estou fora de perigo, porque eu não estou encontrando com o fantasma. O fantasma está longe. Agora, o problema é quando tua matriz S está cara a cara com o fantasma. Aí você quebra a unitariedade da matriz S. Aí isso aí é perigoso. Então, essas coisas a gente também tem que, às vezes, ser menos rígido. O Weinberg, eu acho que deu um passo muito grande nesse sentido na década de 90, quando ele introduziu mais ou menos a ideia, né? Quem tem medo de teorias não renormalizáveis? E por quê? E aí ele abriu a chance de você dar um certo sentido a teorias não renormalizáveis também. Tem um trabalho interessante do Smilga, acho que está alguns anos atrás também. Quem tem medo de derivadas superiores? Não sei se você já passou pelo Tomás, mas é um trabalho interessante. Então ele coloca também a questão das derivadas superiores, que são sempre destrutivas no sentido da unitariedade, até que ponto elas podem ser boas para uma certa fenomenologia. Tem um do Hawking, quem tem medo de fantasma. Também, do Hawking, Who is Afraid of Ghosts, é isso? Tem também, na direção que o Hawking estava ligado com a gravitação, e a discussão é construir uma teoria de gravitação renormalizada. Para ser renormalizada, você tem que introduzir derivadas superiores, e aí isso aí te traz ghosts. Então ele falava, quem tem medo de ghosts? Porque os ghosts vão estar lá para renormalizar. Mas até que ponto eles vão atrapalhar o espectro ou não? Essa discussão, ela merece uma certa reflexão. Não é que possa sempre fazer, ou também que eu não possa nunca fazer. Possa fazer, mas dentro de certos limites. Então nós vamos começar com o estudo dos spin 1. Então o nosso objeto importante no momento, vamos pensar o seguinte, a nossa discussão, como sempre, parte do espaço de Minkowski. Então, nós estamos admitindo que nós vamos estar no espaço de Minkowski, por enquanto, quadridimensional. Então, estamos trabalhando com esse espaço de Minkowski. Hoje a gente vai fazer algumas
considerações sobre o espaço de Minkowski de dimensões mais altas. Vamos, por enquanto, começar com o espaço de Minkowski quadridimensional, vamos considerar aqui a nossa convenção métrica como sendo a métrica mais, menos, menos. Como a gente usualmente gosta de fazer. E para nós, claro, para nós o grupo de simetria, que é o grupo de Lorentz, nós vamos estar trabalhando com campos, né, que são representações do grupo de Lorentz, chamado ortócrono, né, que é o grupo de Lorentz que faz transformações que não mudam o sinal do tempo. As representações do grupo SO13, como a gente já estudou em alguns cursos aí, caracterizadas por dois valores que podem ser inteiros ou semi-inteiros, né? Então tá, representações do grupo de ortócrono. Oi? Ortócrono. De ortócrono. Então, são as representações do grupo de Lorentz. Nós já sabemos que as representações de puro spin, então a gente sabe que os modos de spin contidos numa certa representação, né, eles estão nesse range aqui, vão ter de I menos J até I mais J. Esse spin que eu estou colocando aqui é o spin ligado ao setor espacial, ao grupo SO3. É o spin da mecânica quântica, é o spin de rotações, o grupo SO3, o SO2. Bom, então, por exemplo, a gente sabe que a representação mais simples, né, a representação trivial do grupo de Lorentz é a representação escalar. Então, é a representação onde nós temos... É o spin mesmo, né? Não é helicidade, não. Não, é o spin mesmo. Então, a gente está colocando aqui os nossos campos escalares. Quando a gente sabe, por Denis. O Denis, quando você sai, você faz o favorzinho para mim, você fecha mesmo. Você me chama para fechar a porta, eu te dou a chave. Você vai sair agora? Eu já tô indo. Essa chave verde aqui, tá bom? Obrigado. Por que o SO3 não é SO2? SO3 é o grupo, vamos dizer, na verdade, vou colocar assim, SO3 é equivalente a SO2 do ponto de vista da aula. É que os campos de natureza tensorial, vetoriais, os campos bosônicos, eles se transformam segundo SO3, os campos fermiônicos segundo SO2. No fundo, o grupo fundamental é esse. Esse aqui é o grupo fundamental. Daqui eu gero os espinores, dos espinores eu gero escalares, vetores, tensores. Normalmente nós falamos do grupo SO3 porque ele é o grupo que está associado ao setor espacial mesmo no espaço de Minkowski. Mas é claro que o grupo SO3 ele tem a retaguarda coberta pelo grupo SO2. Então, na verdade, eu também prefiro, na verdade, o grupo é o SO2. Então, a representação escalar então, ela só tem spin zero. Aí depois nós temos as duas representações fundamentais. A representação meio zero, que é onde nós colocamos os chamados fermions left-handed, né? Essa representação dos fermions de vai ao left-handed, vamos chamá-los de Ki alfa, ou não? Desculpa, se for perder tempo, você pode falar. Depois. Travei nisso que ele perguntou do porquê que é o SO2. Eu fiz a explicação, mas não lembrei por que. Quando a gente define as rotações, a gente define direto em SO3. E aí as rotações, elas fazem as transformações de vetores e tensores bosônicos, do objeto que tem spin inteiro. Quando eu quero falar, eu quero ver se tem uma representação mais também, não, oi? Semi-inteiro também. Mas na verdade quem roda o spin semi-inteiro é o SO2. Você mostra que o SO3 e o SO2 têm a mesma álgebra. A álgebra de dos dois é a mesma. É comutador de LI com LJ e Epsilon em JK, LK. A álgebra é a mesma. Mas, do ponto de vista da rotação, esse espaço aqui, esse grupo aqui tem representação bidimensional. Esse aqui não. Esse aqui começa com representação ou singlet, unidimensional, ou tridimensional. Ele pula a representação. Deixa eu fazer uma pergunta para ver se eu entendi assim que você falou. Se, por exemplo, eu pegasse a representação, se eu pegasse a base para o SO3, as componentes de spin seriam partículas, as projeções seriam partículas diferentes. O SU já vai juntar tudo. Não. Você pegar o spin 1, menos 1, 0 e menos 1, as três polarizações do spin 1 estão aqui dentro também. São três polarizações. Estão aqui dentro, mas ele veio com três partículas diferentes. Não, ele veio com outro objeto. Ele veio com três componentes do mesmo objeto. A discussão que está, a bipartição que tem entre SO3 e SO2 é que aqui ficam os bósons e aqui ficam os fermions. As transformações fermiônicas são feitas por matrizes do grupo SO2. Quer dizer, o que a gente tem é isso aqui. Se eu pegar um vetor de SO3, a lei de transformação dele é essa aqui, R, I, J, VJ. Se eu pegar um tensor de SO3, T' e J,
R, I, kappa, R, J, N, T, kappa. Qual é a propriedade dessa matriz R? Essa matriz R é tal que o inverso dela é o seu transposto. Ou seja, essa matriz aqui tem determinante 1. Então, essa matriz aqui, ela pertence ao grupo SO3. Nós sabemos que tem a seguinte relação. Se eu pegar uma transformação R, vamos agora pegar o seguinte. Eu consigo, só para lembrar rapidamente. Ele é transposto? Aqui é o transposto. Na verdade, é o transposto. Nós conseguimos fazer o mapeamento desse espaço. O que a gente consegue colocar, por exemplo, né? Temos três, falando de SO3, então tem três coordenadas. Eu posso pegar um vetor e dar ao vetor uma representação matricial. Eu sei que o meu vetor, ao invés de expandir numa base de três versores, eu vou expandir na base das matrizes de Pauli. Então essa matriz aqui é uma matriz hermitiana. Esse vetor tem componentes reais, essas três matrizes são hermitianas, então eu estou falando isso aqui, eu estou criando esse vetor matriz aqui. Estou pegando um vetor e estou colocando em forma matricial. V3 menos V3, V1, menos V2, mais V2. Certo? Então, isso aí é a versão bidimensional de um vetor. Quando a gente faz uma rotação nesse espaço, essas componentes se transformam. Então, mas só que nesse espaço eu estou no espaço de matrizes 2x2. Então, essa matriz R, que está no espaço tridimensional, ao transformar esse vetor, quer dizer, quando essa transformação acontece no espaço de vetores, no espaço tridimensional euclidiano, automaticamente eu tenho uma transformação correspondente. Eu vou ganhar um V', que vai ser V' I, sigma I. Só que, então, eu espero que esse V', como ele é uma matriz, ele se transforma em outro tipo de matriz. Vai ter uma matriz aqui, S, V, S é menos 1. Isso vai ser o meu V'. E aí a minha pergunta é, essa matriz está fazendo a rotação desse vetor quando eu transformei esse vetor para uma forma, para o espaço das matrizes euclidianas. Em vez de adotar para o vetor a notação vetorial, eu pego as componentes dele e crio uma matriz hermitiana 2x2, com base nas matrizes de Pauli. E aí, as rotações que são feitas no espaço, elas têm que ser traduzidas agora para a nova linguagem, que é essa linguagem aqui. Então, tem uma matriz que faz esse trabalho para nós. Aí sim, essa matriz que está aqui, a matriz S, a gente mostra, então, a partir disso aqui, a gente mostra que essa matriz satisfaz a essa condição. S, atuando como uma matriz de Pauli. S é menos 1, isso aqui é o RJ, sigma J. Então, essas matrizes aqui, elas transformam as matrizes de Pauli usando as matrizes de rotação do espaço tridimensional. Eu faço uma relação entre o espaço das matrizes hermitianas 2x2 e o espaço tridimensional, o espaço tridimensional real, euclidiano. Essa matriz S aqui, então a gente mostra através dessa relação aqui, a gente mostra que essa matriz é unitária e essa matriz tem determinante 1. Então a gente mostra que essa matriz aqui é uma matriz de S2. Então, a matriz de S2, ela faz a rotação do espaço bidimensional. Aí a pergunta é, se esse objeto aqui é uma matriz num espaço 2x2 complexo, esse objeto deve estar atuando em cima de vetores 2x2 complexos. Então, eu devo ter que essa matriz V, ela pode atuar em cima de um vetor complexo 2x2. Quem é esse vetor aqui? É o espinoso. Como é que esse objeto se transforma? Esse objeto se transforma. Então, os espinores vivem num setor complexo 2x2 construído às custas do espaço tridimensional. E quem faz a rotação dele é o S2. Quem faz a rotação dos vetores é o SO3. E a conexão entre os dois espaços está aqui. As matrizes de S2 atuam nas matrizes de Pauli através das matrizes de rotação do espaço tridimensional. Então, isso aqui é SO3, isso aqui é SO2. É isso. Então, os férmions estão aqui. Qualquer férmion. Então, se você pegar agora um campo, vamos dizer, com 3 índices, um campo de spin 3,5, pegar um Ki, alfa, beta, gama. Então, a transformação de rotação dele vai ser S, alfa, delta, S, beta, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, S, gama, zeta, Ki, delta, epsilon. Então, eu tenho agora um tensor do espaço espinorial. Todo índice espinorial
ele vai sofrer uma rotação sempre usando o SO2. E o índice espacial, ele vai sofrer uma rotação usando o índice de SO3. Por exemplo, se eu pegar um tensor que seja misto, que é o caso do gravitilo, que eu falei com vocês, imagina que eu tenho um objeto que tenha um índice no espaço. Isso aqui pode ser x, y, z, 1, 2, 3. Mas esse índice aqui é espinorial. Isso aqui pode ser 1, 2. Então, eu tenho um objeto que é misto, ele tem um pé no espaço euclidiano e o outro pé no espaço dos Gauss, no espaço complexo auxiliar. Ele tem essa... Como é que ele se transforma sob uma rotação? Se eu fizer uma rotação dos eixos, aplico uma matriz de Euler, aplica aquela matriz de rotação, como é que esse objeto vai se transformar? R, I, J, S, alfa, beta, I, J, beta. Então a coisa fica fluida. Qualquer índice vetorial pega a matriz R. Qualquer índice vetorial pega a matriz SO2. Então, SO3 atua no setor bosônico e o SO2 atua no setor fermiônico. É isso. Desculpa, eu realmente não lembrei. É porque também no curso de Tião, quando a gente vai fazendo, a gente sempre foi vendo SO3 e saiu o spin inteiro, saiu o spin semi-inteiro. Você calcula a álgebra do... No fundo que está do SO, quer dizer, o spin semi-inteiro do SO3, na verdade, ele está tendo SO2. Não adianta você me dizer isso, me mostra a lei de transformação. Duvido que tenha uma matriz de SO3 atuando no índice espinorial. Tá legal. Tudo bem. Certo? Entendi, tudo bem. Entendeu ou você? Não, entendi. Tá lembrando? Entendi. Você não É quer isso. saber perguntar se não tiver. Pode perguntar, esse aqui pode perguntar quantas vezes quiser, não tem problema. Então, a ideia é, o SO3, ele é equivalente ao SO2. É porque a questão justamente é essa. O espaço visível é o SO3. A gente está aqui no espaço euclidiano. Queria um espaço espinorial. Onde que está ele? É um espaço complexo de duas dimensões. Cadê ele? Então, onde é que o elétron fica? O elétron está aqui, no nosso mundo, mas a função de onda dele não está aqui. Uma partícula, se eu pegar, sei lá, uma posição, pega uma partícula que está se movendo, eu sei as coordenadas de posição dela. Mas se essa partícula, eu estou fazendo mecânica de uma partícula com spin, eu tenho uma partícula que está se movendo, um certo momento, uma certa posição, mas ela tem um spin. Então, a posição e o momento da partícula estão aqui no SO3. Mas o spin da partícula, ele está rodando em outro espaço. Então, se eu fizer uma rotação dos eixos tridimensionais, o momento, a velocidade, as coordenadas vão mudar com essa matriz. Mas aquele grau de liberdade interno da partícula, que é o spin, ele vai ver o SO2, certo? Então, quando você fala do grupo de rotação, normalmente a coisa fica assim meio, um pouquinho velada, porque você fala do grupo SO3. Aí você fala do grupo SO3, você gera todas as representações. Mas está implícito que quando você está falando das representações semi-inteiras, você tem SO2. O SO3 não tem representações. Eu me lembrei agora, realmente tem que falar só posição e momento, né? Nós vamos começar o curso de teoria de grupo agora, né? Dia 1º de setembro. Então, vou começar o curso de teoria de grupo. A primeira coisa que a gente vai mostrar é isso. Vamos pensar que vai ter uma turminha nova de iniciação. Não é só para a pessoal de iniciação. Quem quiser vir, está convidado. 1º de setembro, às 11 horas. Se você fizer a representação do grupo SO3, estudar a álgebra de Lie do grupo SO3 e for te dar os operadores de Casimir, você vai ver que só sai inteiro. Não sai semi-inteiro nunca. Usado o SO2, sai semi-inteiro. Então você não consegue gerar spin inteiro, semi-inteiro dentro do SO3. Tá? Agora, por osmose, você diz que é tudo SO3, porque no fundo é rotação. Que a questão muito é essa, você está aqui nesse espaço. Você faz uma rotação dos eixos aqui. Você roda esses eixos aqui. Então, quem está nesse espaço sente a rotação direta. Só que o espinor, ele vive em outro espaço. Ele vive nesse espaço complexo bidimensional. Aqui que está um psi. Então, a questão é, quando esse eixo aqui roda, os eixos que definem o psi, que são esses aqui, eles também rodam. Então, a rotação que acontece no espaço-tempo, ela se reflete cá no espaço espinorial. Só que a matriz que vai fazer o trabalho aqui não é mais a matriz R, é a matriz S. E a ligação entre os dois, essa relação é que é crucial. Essa relação é que mostra que quando você roda no espaço tridimensional, você também roda no espaço bidimensional. É o que liga SO3 com SO2. Certo? Tá bom. A quem não está muito seguro com isso, a gente vai estar fazendo essas discussões todas de novo.
Bom, então vamos voltar ali, porque eu quero mostrar para vocês o que é que a teoria de Gauge surge só no spin 1. Então, o spin meio é aquela representação que a gente chama right-handed, que é onde a gente coloca os antineutrinos. Aqui ficam, por exemplo, neutrinos, e aqui ficam as componentes left, os férmions, mas você quer que eu especialista nessa dor, né? Os férmions, componentes left, como por exemplo, o componente left, os quartos left. É a parte left de todos os campos fermiônicos. Aqui é setor right-handed, vamos chamar de espinoso C alfa ponto. Esse alfa ponto também vale 1 e 2, são dois espaços, né? Aqui a gente coloca, por exemplo, os antineutrinos. E aqui a gente coloca os férmions right, os leptons right, elétron right, bull right, tal right, e os quarks right. Então, essas são as representações dos férmions, né? Não assim. Depois, a gente pega essa representação. Meio, zero, soma direta com 0,5. Foi o que a gente usou quando construiu a equação de Dirac. Então, quem mora aqui, aqui a gente tem um férmion quadridimensional. Então, aqui a gente tem o elétron e o pósitron, o muon e o tal. E temos os leptons carregados e os quarks. Mas aqui, essa representação, ela é uma representação que pega tanto a componente left e soma com a componente right. Esses férmions aqui, eles têm left e right, aqui são só left. Então, todas essas representações são representações de puro spin. O spin aqui é 0, o spin aqui é esse menos esse é meio, esse menos esse é meio, meio. Então, aqui eu tenho spin meio dessa representação, spin meio dessa representação. O problema começa quando eu introduzo os campos vetoriais. Quando a gente pega agora a representação, a primeira representação bosônica não trivial, depois da escalar, é essa representação aqui, meio, meio. Nessa representação aqui, mora o campo vetorial. Mora o quadro vetor, mora as coordenadas, o vetor coordenado. Os quadros vetores moram nessa representação. Então, essa representação, ela tem uma mistura de spins. Ela carrega spin 0 e carrega spin 1. E aí a minha pergunta é, agora eu tenho um campo, né, que é o que está em jogo aí, é a relação campo-partícula. O campo, ele está descrevendo dois modos de spin. A pergunta é, será que esse campo, eu quero todas as partículas que estão dentro desse campo ou não? Então, a questão da simetria de Gauge, ela começa aqui. O que eu posso fazer para descrever um objeto ou outro? Então, eu tenho que decidir, eu agora quero descrever. Então, se eu quiser fazer física para objetos de spin 1, ou de spin 0, spin 0 eu sei que eu posso trabalhar com escalar. Poderia pensar, será que eu também poderia usar um vetor para descrever o spin 0? Né? Quem sabe que sim, um vetor, se ele é um gradiente de um escalar, né? Eu posso, se esse for o caso, na verdade, esse vetor aqui não tem spin 1, isso aqui no fundo ele depende só de um escalar, então toda a informação dele está no escalar, então ele na verdade é um quadro vetor, mas o spin dele é 0. Estou nessa situação. Esse vetor aqui, qual é a característica dele? O rotacional dele é 0, ou seja, no espaço de Minkowski. Se eu colocar isso aqui, essas coisas se cancelam, então esse vetor tem rotacional nulo. Se ele tem rotacional nulo, realmente ele não tem um setor transverso, ele não tem um spin 1, ele é um puro spin 0. Agora, eu gostaria de pegar um vetor, então esse caso aqui é o caso do spin 0, que está dentro do amigo. Mas se eu quiser selecionar o spin 1, eu tenho que justamente matar a componente escalar. Então o que eu teria que pegar é um amigo que ao invés de ter rotacional nulo, tivesse quadro de divergência nula. Então, isso aqui está justamente matando o modo escalar. Então isso aqui está me selecionando o spin 1, quando eu imponho que esse campo satisfaça essa condição. Quando você impõe o gauge, esse gauge de Lorentz, Se for o gauge de Lorentz, pode ser. Pode ser. Elimina o escalar. Elimina o escalar, exatamente. Então, justamente a simetria de gauge ela é boa, porque ela fala, não, se eu colocar essa condição, eu tenho certeza que eu estou usando um quadro vetorial, mas ele está descrevendo só spin 1. Esse vínculo, vamos colocar assim, ele arranca fora o spin 0 da descrição. Porque a covariância é que ele obriga a guardar os dois juntos, por causa do espaço do Minkowski. O que é amigo?
A Mi é a zero. Do ponto de vista do SO3, se a gente olha isso aqui com uma lente de SO3, esse cara aqui é um escalar. Do ponto de vista do SO3, esse cara aqui é um escalar. Do ponto de vista do SO3, esse cara tem 2J, tem 2L mais uma componente, igual a 3. Então o spin dele é 1. Esse cara aqui é um spin 1. Então, do ponto de vista do SO3, quando você coloca um quadro vetor no espaço de Minkowski, você está agrupando um escalar de SO3 com um spin 1 de SO3. Então, você bota esses dois caras para conviverem. O grupo de Lorentz já anuncia isso através dessa relação. E aí você fala, mas se eu quiser... Então, a covariância me obriga a ter sempre um parceiro de spin 0 junto com o spin 1. Aí você fala, e se eu quiser descrever uma teoria onde só o spin 1 tem dinâmica? O que eu faço com o spin 0? Eu tenho que dar um jeito de tirar ele da formulação. Então, eu posso impor essa condição. Isso mata o spin 0. Mas para mim, você podia impor a condição de Lorentz, mas para você matar o A0, você tinha que fazer tipo condição de Coulomb. E de radiação. Isso se esse campo satisfizer as equações de Maxwell. Eu não estou nem pensando em física ainda, eu estou fazendo álgebra linear. Eu estou dizendo, eu tenho um campo vetorial do espaço quadridimensional. Cálculo do espaço de Minkowski. Só aí. Depois a gente vai falar de física. Será que você foi o fóton? Será que é o Z0? Podia ser. Podia ser. Se for o fóton, aí eu vou na tua mão. Mas se não for o fóton, eu não penso nem em gauge de radiação. Eu não tenho divergência de E igual a zero no vácuo para poder usar o gauge de radiação. Certo? Então, o que a gente tem é um campo vetorial. O campo vetorial no espaço de Minkowski, ele precisa de um parceiro escalar para poder formar o quadro vetorial, óbvio. E aí, não tem jeito. O campo de spin 0 e o campo de spin 1 se descolam. Só se descolam se eu tiver alguma condição desse tipo. Agora, a pergunta é, tem sentido eu fazer uma física para o spin 0 que está dentro do vetor? Tem sentido eu fazer uma física para o spin 1 que está dentro do vetor? Então, essa é a pergunta. Então, a origem da teoria de Gauge está aqui. Então, eu gosto sempre de colocar para vocês que a teoria de Gauge, ela não é algo que é transformação de fase, a fase é global, aí a fase fica local, aí eu boto uma derivada covariante e resolvo todos os problemas. Isso é a história contada de trás para frente. Isso é o fim da história, vamos chegar lá. Porque a gente tem o problema nosso, é esse, é um problema de invariância de Lorentz. Eu quero descrever partículas. As partículas têm massa, têm spin. Quando eu vou descrever o spin é um conceito, claro, geométrico, conceito do espaço, do espaço-tempo. Então, mas os campos, eles carregam diferentes números de spin. Por exemplo, se eu pegar o campo do grávido, o campo do grávido é esse aqui. Aqui esse campo, aqui pensa que vive o grávido. Só que, segundo a nossa análise ali, aqui eu tenho 1 menos 1 é 0. 1 mais 1 é 2. Então, na verdade, junto com o grávido, moro no spin 0, moro no spin 1, moro no spin 2. O que eu quero é isso. Aqui que a gente está pensando em fazer a onda gravitacional. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Então, a covariância me obriga a esse cara conviver com esses. Agora, eu tenho que procurar um mecanismo de suprimir qualquer realidade física para esses caras aqui. Quem faz esse trabalho é a simetria de Gauge. Então, a gente tem que buscar a simetria de Gauge para eliminar graus de liberdade espúrios de campos relativísticos. Esse é o problema. E o problema aparece justamente de spin 1 para cima. Se eu pegar, por exemplo, o campo de spin 3 meios, que é esse campo aqui, que é o campo do gravitino, por exemplo, aqui eu tenho 1 menos meio, e 1 mais meio, 3 meios. Então, se eu quiser descrever um objeto de spin 3 meios, eu sei que a covariância me diz, ele tem um parceiro de spin meio. E aí, como é que eu me desvinculo um do outro? Eu quero fazer uma física só para o spin 3 meios ou só para o spin meio? Então, eu tenho que separar um do outro. Quem faz a separação dos spins e faz isso de uma forma covariante de Lorentz, eu nem poderia decretar e falar a zero é zero. Acabei com esse problema. Mas aí eu faço uma transformação de Lorentz, o A0 reaparece. A gente sabe que a transformação de Lorentz, se eu estou num referencial onde a componente temporal é zero, se eu faço um boost de Lorentz, a componente temporal reaparece. Então isso aqui é só um efeito do sistema de coordenadas, não é uma declaração covariante, não vale para qualquer observador.
Então, eu tenho que ter uma declaração covariante. Eu tenho que dizer, qualquer observador, se eu eliminar o spin zero para um observador, qualquer outro observador vai ver que esse spin zero foi eliminado. Então, eliminar o A zero é a solução mais trivial, mas a mais errada possível. A gente tem que buscar uma maneira de resolver o problema. Então, isso é a origem da teoria de gauge. Depois, se tem transformação de fase, se tem derivado covariante, isso é um detalhe. O problema que a gente tem diante disso é o que eu quero fazer com os campos relativísticos e o que eu quero extrair de um campo relativístico. Tá certo? Essa é a questão. Então, a origem, estou colocando isso para vocês porque, na verdade, nós vamos começar a descobrir que, na verdade, as simetrias internas, elas vão vir daqui. Então, quando a gente começar a compreender essa geometria, a gente vai ver que aquilo que descreve a carga elétrica do campo elétrico, aquela transformação de fase E elevado a I alfa, que a gente associa à carga do elétron, é uma simetria interna, mas ela apareceu induzida por isso aqui. Esse problema, isso aqui se repercute na matéria. Isso aqui, eu estou só no ambiente, agora só tem campo de gauge, só tem campo de spin 1. Mas quando esse campo de spin 1 interagir com a matéria, se acoplar com a matéria, no acoplamento com a matéria, ele transmite essa informação para a matéria. E aí a matéria vai entender que essa simetria que apareceu no espaço de Minkowski para eliminar esse spin, ela transpassa para a matéria. Então a matéria absorve essa simetria. E é essa simetria que nós vamos identificar com a simetria de carga elétrica. Então, a ideia que a gente está levantando é que talvez a origem das simetrias possa ser realmente geométrica. Está tudo no espaço-tempo. A gente fala de simetrias internas, porque é um ponto de vista. Claro, eu começo a pego, eu não sei nem que existe foto, né? Não é assim que a gente faz com teoria de gauge geral? Não sei nem que existe foto. Pego lá e falo, psilinho igual a E alfa psi. Aí falo, se eu fizer esse alfa local, eu perco a simetria. O que eu faço? Introduzo uma derivada covariante, introduzo um campo novo e busco a transformação desse campo novo para poder fechar a invariância. Você começou pelo espaço interno e chegou ao campo de gauge pelo espaço interno. Nós estamos fazendo um ponto de vista oposto. Para nós não existe matéria. Para nós existe espaço-tempo e campos vetoriais, campos tensoriais, campos esferoidais. Os campos do espaço-tempo carregam diferentes componentes de spin do ponto de vista do SO3. O spin, se a gente for fazer uma mecânica quântica, ela vê o spin SO3, o SO2 e o SO3. Então eu tenho que ver quais são os modos de spin das partículas que eu vou propagar. O spin é um conceito espacial. O spin não é um conceito naturalmente espaço-temporal, é um conceito espacial que é incorporado. Daí, covariantemente, daí eu tenho que criar um princípio que me quebre as cadeias de spin. Porém, na gravitação, eu tenho que buscar um princípio que mande esse cara embora, mande esse cara embora. Quem é que faz isso na gravitação? É a transformação geral de coordenadas. Aqui, na supergravidade, o que eu preciso fazer? Eu preciso mandar embora esse spin meio. Quem é que faz isso para mim? A supersimetria. Então, a supersimetria, ela aparece como a simetria natural de rede do spin 3 meios. As transformações gerais de coordenadas, elas aparecem como a simetria natural do spin 2. E as transformações de Young-Mills vão aparecer como as simetrias naturais do spin 1. Então, a ideia da gente é pegar os campos, separar os spins, e pela separação dos spins a gente vai ler simetrias. Com isso a gente fechou o curso. Daqui para frente é só casos especiais, mas a ideia do curso é essa. O que a gente está colocando como linha de pensamento nosso é a construção das simetrias internas a partir da discussão geométrica de quem são os campos que vão mediar as interações. Certo? Pode falar. Quando você elimina o spin zero ali, você usa o DNM igual a zero. Isso. Só que para mim, vamos dizer assim, rudimentariamente falando, isso significa só que antes eu tinha 4 componentes sem restrição nenhuma. Então eu impus uma condição para ter uma dependente das outras. Isso. Assim, essa redução do spin zero é literalmente uma contagem de grau de liberdade? Também, mas tem mais coisa do que isso. Você precisa, contagem dos graus de liberdade, usando a simetria e também depois usando uma equação dinâmica. Você vai dizer, esse campo se propaga por. E aqui eu não estou fazendo física, aqui eu estou fazendo por álgebra.
falei contigo. Aqui não tem equação de Marx, não tem nada. O que eu tenho um campo, uma função de t e x no espaço de Minkowski. Eu estou impondo uma condição sobre ela. Agora a pergunta é, esse campo a mim, qual é a equação dinâmica que ele satisfaz? Ele satisfaz uma equação de onda? Que tipo de equação ele satisfaz? Equação com duas derivadas temporais, derivada temporal? Ele satisfaz uma equação de extremo? Satisfaz uma equação de onda? Que equação ele satisfaz? Aí isso é que vai regular depois os graus de liberdade. O grau de liberdade ele é a soma final das simetrias com as equações de campo. É isso que justifica. Porque, na verdade, o grau de liberdade, quer dizer, quando você tira aqui que ponto, que P é DL de que ponto, então você tem duas coordenadas generalizadas associadas ao grau de liberdade. Você tem o Q e o D. Mas se acontecer o P não ser independente do Q, então você aí tem um espaço reduzido de grau de liberdade. Então é importante você consultar o Lagrangiano para poder tirar informação sobre o momento canônico e aí saber se você tem realmente grau de liberdade certo ou não. Então as equações de movimento são importantes. Ou Lagrangiano ou as equações de movimento. Certo? Tá, então é isso, esse pensamento é simples. É simples. É também uma forma de colocar a questão. Né? Não é uma questão que todo mundo tem que seguir. Eu simplesmente, a gente traz um pouco de escola nisso, né? Um pouco a escola da supergravidade, a escola da supersimetria e da supergravidade, ela vai nessa direção. O pensamento da teoria de Gauge é pela simetria espaço-tempo. A gente usa menos as estruturas internas. A gente pensa, né? Procura gerar as estruturas internas a partir do próprio espaço-tempo. O que a gente está querendo colocar é isso, é que tudo começa no espaço-tempo. E aí a gente vai chegando nas outras simetrias via espaço-tempo, tá bom? Então eu vou retomar aqui a discussão. Vamos supor então que, colocada essa questão, eu vou partir do campo de espinho. Vamos começar a estudar esse campo aqui, campo de espinho. Vamos pegar o cenário, vamos nem colocar o espinho, vamos colocar um campo vetorial. Eu estou no espaço de Minkowski e estou pegando um campo vetorial que pertence a essa representação. Essa é a minha premissa, estou partindo disso. E aí nós já sabemos que esse campo aqui, do ponto de vista do grupo SO3, dos spins euclidianos, do espaço euclidiano, ele carrega spin 0 e spin 1. Então, se a gente quiser falar do fóton, por exemplo, o fóton estaria no spin 1. Se eu quisesse falar, por exemplo, de repensar que o Higgs seria a componente temporal do campo amigo, um objeto de spin 0, né? Só para chutar uma possibilidade. Então, nós já sabemos, aí eu vou fazer recurso aí a coisa do nosso curso passado de eletromagnetismo, e no espaço de Minkowski, nós temos os chamados projetores, que retiram desses campos as componentes devidas. Nós temos o chamado projetor longitudinal, que é o operador transversal. Que é a métrica, né? A gente sabe que então, θ2, opa, desculpa, θ2 é θ, ômega 2 é ômega e θ ômega é zero. Θ e ômega são ortogonais. Oi, Dória. Fechado. Bom, e aí, nós já sabemos, aí, quer dizer, no fundo a gente está fazendo o famoso teorema de Helmholtz do espaço de Minkowski. Em vez de fazer o espaço tridimensional, a gente está decompondo um campo numa parte que tem rotacional nula, mais uma outra parte que tem divergência nula. Aquela famosa ideia do teorema da separação do campo em duas partes. Né? Então, a gente vai estar pegando esse campo a mim. Né? Então, se eu pegar o meu campo a mim, e vou, vamos dizer assim, quebrar o meu campo a mim,
numa parte transversa e numa parte longitudinal. Então, a parte transversa dele nada mais é do que θ e kappa a kappa. A parte longitudinal dele é o ômega e kappa a kappa. Então, no fundo, o que eu tenho aqui é dmi sobre a lambertiana de kappa a kappa, que é a divergência do lado aqui. Essa componente, ela pegou a divergência do campo, que é a parte escalar do campo. A divergência é uma coisa escalar, então é aqui que está o spin zero. Então, esse objeto aqui tem rotacional nulo. Se eu pegar dmi do A longitudinal mi menos dmi do A longitudinal mi, isso aqui é zero. Então, esse campo tem rotacional nulo, a parte longitudinal do campo. Então, o rotacional do A longitudinal é zero, então a gente entende que realmente o spin zero ele está ligado com a parte longitudinal. Aqui, se eu tirar a divergência, se eu pegar aqui, pegar o dmi do A transverso mi, isso aqui é zero. Então fica claro que o spin 1 é a parte que tem divergência nula. Então, a parte escalar foi segregada aqui. Aqui a parte transversa. Então isso separa o nosso campo nas duas partes. Então eu sei localizar onde está o spin zero e está o spin 1. E aí eu posso escolher o que eu quero fazer com a parte de spin zero e com a parte de spin 1. E tudo isso que está aí é covariante, está tudo feito no espaço do composto, está tudo isso em mim. Então eu não estou quebrando variância de Lorentz, não estou quebrando. Oi, fala aí, Pedro, qualquer dúvida? Fala aí, cara. Tá dando um monte de branco no Chegou da França, aí tomou muito vinho, embriagado. A gente está se reaquecendo, fala aí. Ali o senhor colocou L, mas não é para os dois? Dmi ali, dmi a mi? Endurece isso aqui com as partes separadas. Isso aqui é dmi a mi menos dmi a mi. Isso aqui eu estou pegando. Pergunta. Para mim, para os dois, para o L e para o T? E para o T. Agora te digo, faz esse exercício. Você sabe, você está com preguiça. Aí é preguiça de fazer. Faz aí no intervalo. Tá, beleza. Tu sabe, cara. Mas você não sabe o que eu fiz ou você não sabe fazer? Você Não, sabe mas fazer. Mas pensa bem, olha. Você fez isso em elétrico? Não importa se eu fiz ou não fiz. Raciocínio. Esse campo aqui não tem parte longitudinal? Você não está pegando a parte longitudinal? Certo. Qual é a característica É o rotacional e o certo. não é Isso. Agora o resto está ficando só. Não, é verdade. Entendeu? Eu peguei isso. Tranquilo, E é a notação da derivada visual? Aqui. Tem isso? É exemplo da dmi a mi. Só para colocar para você, toda vez que a gente tiver contração, né, a mi dmi, muitas vezes eu prefiro colocar o contínuo para indicar o produto escalar no espaço do negócio. É só uma questão de notação. Não, é por isso. A gente faz isso, divergência de A. Para copiar e do div de A, a gente muitas vezes não faz isso no espaço aqui já, né? A gente faz isso. Então a gente traz a mesma coisa para o espaço do negócio. É só isso. Mas é dmi a mi, pega todas as componentes. Muito bem. Então, chegando lá, a gente está querendo entender o que acontece quando eu separo o spin zero do spin 1 e quero estudar uma física, uma propagação. Quer dizer, vamos dizer, qual é a partícula do spin zero? Vamos dizer que a nossa partícula do spin zero se propaga. Vamos já declassar ela desde o início. Suponhamos o seguinte, eu quero construir, então eu quero dizer o seguinte, eu tenho um objeto que tem spin zero, quero construir então o setor de spin zero, quero fazer uma cinemática, quero estudar a propagação de um objeto que tem spin zero e massa nula. Quero pegar como se fosse fóton, né? Um objeto parceiro, sabe? A gente sabe que o fóton não tem spin zero, então eu quero saber o parceiro do fóton. Né? Se eu pegar uma partícula relativística de spin zero e massa de repouso, pode chegar para aí. Então, a gente sabe, o spin zero é a parte longitudinal. O fato da massa ser nula, nós sabemos que o operador da Lambertiano, né, o significado dele é 1 sobre C2 de T2 menos Laplaciano. Então, no espaço dos momenta, né, esse operador aqui é menos
ômega 2 sobre C2 mais capa 2. Isso aqui é a versão transformada de Fourier da Lambertiana. Se, isso aqui é onda, isso aqui é radiação. Se eu faço a conexão